semana passada que nós iríamos no sétimo mandamento ter 3 sermões, né? E já adiantei para os irmãos qual seria a estrutura. O primeiro sermão no sétimo mandamento foi a respeito da pergunta 71 do breve catecismo. Fala sobre o que nos é exigido nesse mandamento, não adulterarás, o que exige o mandamento. Obviamente a gente acaba tocando também naquilo que é proibido, mas o foco era no que é exigido. Então tivemos um panorama geral e o foco no que é exigido do mandamento. Hoje nós iríamos para a pergunta 72, mas como a pergunta 72 é muito resumida, eu vou usar não mais o breve catecismo, mas o catecismo maior, na pergunta 139, certo? Então hoje o sermão é baseado no que diz a pergunta 139 do catecismo maior de Westminster. E no domingo que vem, aí completando essa trilogia, nós vamos chegar a um subtema desse mandamento, que é casamento, divórcio e novo casamento. E aí a gente completa a estrutura que foi proposta de estudo no sétimo mandamento. Abra sua Bíblia, por favor. Deuteronômio capítulo 5. Deuteronômio 5. E nós vamos ler, como sempre fazemos, verso 6, que é o prefácio dos mandamentos, e o versículo 18, que é o mandamento específico que nós estamos tratando. Versículo 6 diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Sétimo mandamento, verso 18: Não adulterarás. Pergunta 139 do Catecismo Maior: Quais são os pecados proibidos no sétimo mandamento? Os pecados proibidos no sétimo mandamento, além da negligência dos deveres exigidos, são adultério, fornicação, rapto, incesto, sodomia e todas as concupiscências desnaturais, todas as imaginações, pensamentos, propósitos e afetos impuros, todas as comunicações corruptas ou torpes, ou o ouvir as mesmas, os olhares lascivos, o comportamento impudente ou leviano, o vestuário imoderado, a proibição de casamentos lícitos e a permissão de casamentos ilícitos, o permitir, tolerar ou ter bordéis e a frequentação deles, os votos embaraçadores de celibato, a demora indevida de casamento, o ter mais que uma mulher ou mais que um marido ao mesmo tempo, o divórcio ou abandono injusto, a ociosidade, a glutonaria, a bebedice, a sociedade impura, cânticos, livros, gravuras, danças, espetáculos lascivos e todas as demais provocações à impureza ou atos de impureza, quer em nós mesmos, quer nos outros. Amém? Vamos orar ao Senhor, irmãos. Santíssimo Deus, quando nós nos aproximamos da Tua lei, Senhor, nosso coração treme, nosso espírito, Senhor. O homem também é assim, a família é definida dessa maneira. Então é de muita audácia pensar o movimento LGBT que vai usar símbolos que são próprios da cultura judaico-cristã, que emanam do próprio Deus, para perverter aquilo que Deus criou. Por isso eu queria voltar com os irmãos lá para a criação, né, para que isso fique sempre na nossa mente. A nossa questão, irmão, não é uma evolução da sociedade, progressismo, coisa desse tipo. Essa não é a discussão. Não pode ser assim. O nosso pensamento é o que Deus fez. Como é que nós pensamos? Qual é o embasamento da nossa fé? O que Deus fez, o que Deus ordenou. Gênesis capítulo 2, talvez seja um texto que para muita gente não deixe isso tão claro, mas é um texto que vai nos ajudar muito contra todos esses desejos antinaturais, como diz o catecismo.
a partir do verso 18, ele diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Veja, Deus percebe, não porque ele descobriu, não é porque Deus descobriu aqui que depois que ele fez um homem e não tinha uma mulher, então Deus disse, agora eu preciso formar uma mulher. Mas ele está descrevendo para o homem como é que ele criou as coisas, para que eu saiba o modo pelo qual ele criou. Por que ele criou homem e mulher? Porque ele sabia, não é que ele soube agora, ele sempre soube que era necessário que o homem tivesse uma auxiliadora. Não pode ser ele sozinho, então far-lhe-ei uma auxiliadora, alguém que vai lhe auxiliar, vai estar ao seu lado, nem acima dele, nem abaixo dele, mas vai lhe auxiliar. Como é que é a natureza dessa mulher? Ela é idônea. E aqui idoneidade não tem a ver com honestidade, mas com espécie. Ela é idônea porque ela é compatível com a natureza do homem. É nesse sentido que ele está falando aqui, idoneidade. Porque, de certo modo, toda a criação auxilia o homem. Tudo que nós comemos, tudo que nós fazemos, tem o auxílio da criação. Mas não é uma auxiliadora idônea para compartilhar do relacionamento que Deus desejava para o homem. E aí, mais um argumento que pode ser utilizado aqui é justamente a estrutura desse texto. Observe. Porque ele fala no verso 18 a respeito dessa auxiliadora idônea, e no verso 19 parece que Moisés ele divaga um pouco, porque ele começa a dizer: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Ele fala da mulher, da criação da mulher, e depois vai falar dos animais. E ele continua, verso 20. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então ele sai do argumento e ele volta para o argumento. Não existia uma auxiliadora idônea. Aí ele disse, então Deus formou os animais e o homem deu nome aos animais, para mostrar que o homem tem poder, autoridade sobre os animais. Aí ele deixa claro, dentre os animais, nenhum foi encontrado idôneo para lhe ser auxiliador. Ou seja, não era apropriado um animal ter relacionamento com o ser humano, porque não são da mesma espécie. Aí ele diz, não se achou. Veja agora o verso 21. Então, ou seja, por não ter se achado em toda a criação, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. Como é que vai ser formada a auxiliadora? Ele faz o homem dormir, tira da costela do homem e forma uma mulher. Logo, essa auxiliadora que está sendo formada aqui, ela é idônea porque ela é da mesma espécie. Ela foi tomada do homem. Por isso que até na língua hebraica você tem o nome Adão, né, que procede de Adamá, que é terra. Adão, ele procede da terra, ele foi feito do pó da terra. E aí, homem, a palavra homem é ish. E quando Deus vai fazer uma auxiliadora para esse homem, ele não faz outro ish, ele faz uma ishá, que esse a no final é justamente o sufixo no hebraico para dizer tanto que ela é feminina, ou seja, ela é da mesma natureza, mas é de sexo diferente, como também que ela procede. O sufixo a, tanto é procedência de, né, é a origem, né, se fosse em grego era o genitivo, de onde vem, como também é feminino. Ela é da mesma natureza, ela procede do homem, mas ela é de outro sexo.
Aí o texto continua, verso 23. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chama-se-á varoa. Essa palavra varoa aqui é justamente Ishá. Porque ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E aqui você pode olhar na sua Bíblia que até a organização do texto é diferente. Você vê que o texto deixa de ser narrativa e passa a ser estruturado em poesia, porque é como se fosse um cântico, uma poesia que ele está cantando para sua esposa. O relacionamento não é simplesmente um relacionamento racional, metódico, mas é um relacionamento amoroso, romântico. Por isso ele usa a poesia. Chamar-se-á varoa. Aí veja, agora é uma semelhança com o que Adão fez com os animais. Porque ele tinha autoridade sobre os animais, ele deu nome aos animais. Porque ele tem autoridade sobre a mulher, ele dá nome à mulher. Ela vai se chamar varoa. Por que são os pais que dão nome aos filhos? Porque os pais têm autoridade sobre os filhos. Então aqui já fica definido. Como é que vai se dar o casamento? Pessoas da mesma espécie, porém de sexos distintos. O casamento não vai ser com muitas pessoas, não vai ser uma poligamia, não vai ser uma bigamia, ou seja, 2 com 1, mas é um homem com sua própria mulher. Veja o que é que diz o verso 24. Por isso deixa o homem, no singular, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Então não são os homens que deixam pai e mãe para uma mulher, nem um homem que deixa pai e mãe para 2 mulheres, mas é um homem para uma mulher. Eles são da mesma natureza, eles são de sexos opostos e eles são um e outro, tornando-se os dois uma só carne. Dali em diante eles passam a ser um. E aí vocês se lembram, como até Matthew Henry, ele comentando aqui, ele diz, porque Deus faz assim, é como na Trindade. Deus formou o homem, de um ele fez 2. Depois, quando ele fez 2, ele disse, dos 2 é um. A Trindade é assim. É um Deus, mas são 3 pessoas, mas não são 3 deuses, é um Deus só. É um, é 3, é um. Aqui ele faz exatamente assim. Porque a vida do casal, como eles vão viver se for exatamente como na criação, isso vai delimitar a glória para Deus. Isso vai falar da Trindade Santíssima. São 2 pessoas, mas que têm os mesmos objetivos. E aí, lembrem-se, quando a expressão fala a respeito do homem, no verso 24 diz, o homem deixa pai e mãe. Agora veja a mulher se une. E mais adiante, nos textos bíblicos, você vai ouvir sendo dito assim, a mulher é dada em casamento. Lá em Gênesis 6, é a primeira vez que vai aparecer. O homem, ele deixa, ele toma a primeira atitude para formar família. A mulher, ela não deixa, ela é entregue pelo seu pai. Então, eles são pessoas da mesma natureza, eles têm sexos opostos, eles vão formar um casamento monogâmico e o homem tem autoridade sobre a mulher. Essa foi a família que Deus instituiu. E ponto final. Foi esse o modo que Deus instituiu a família. Qual foi a primeira vez que houve um grande pecado nessa estrutura? Veja aí comigo. Gênesis capítulo 4, por favor. Você tem a partir do verso 16 algo que aconteceu e foi uma ruptura na narrativa. Verso 16 diz assim: retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. O que é que tinha acontecido anteriormente? Caim matou Abel. Quando Caim mata Abel, porque a sua oferta não foi recebida e ele invejou o seu irmão e ele desprezou
né, as promessas de Deus que estavam sendo dadas ali, ele retirou-se da presença de Deus, ou seja, ele se apartou de Deus. Ele deixou tudo aquilo que ele aprendeu do seu pai. Mas ele não deixa de ter uma vida. Porque os ímpios são assim. Não é porque eles negam Deus, que eles se apartam de Deus, que eles não têm uma vida comum social. Agora, o que vai mudar é o modo como eles vivem e constroem suas famílias e os seus bens aqui na terra. Observe como é que isso é feito. No verso 17: coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e lhe deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe deu o nome e chamou Enoque, o nome do seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, Metusael a Lameque. Veja, eles simplesmente casaram e tiveram filhos. É isso que o texto está dizendo. Normal, uma família normal. Verso 19: Lameque tomou para si 2 esposas, e o nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá. Aí começou o problema aqui. Qual é o título do texto? Caim se apartou de Deus. O que foi que aconteceu? Ele começou a viver uma vida normal, formou família, mas os problemas começaram a acontecer na família. Um dos filhos ou netos dele tomou 2 esposas para si. Aí, a primeira vez que você tem adultério, poligamia, é aqui. Porque é um pensamento, muitas vezes até entre os crentes, que diz assim, mas a Bíblia fala que Davi teve muitas mulheres, que Salomão teve muitas mulheres, mas espera aí. A Bíblia ali descreve um fato, não defende o que aconteceu. A descrição de um fato na narrativa é porque a Bíblia não vai mudar o que aconteceu. Mas em momento nenhum está sendo dado ali, está sendo dado aval pelo que foi feito. Não. Nós não somos regidos pela providência, nós somos regidos pela lei. Então você não vai avaliar o que Deus pensa pela descrição da providência, mas pela lei. O que é que a lei diz? Não adulterarás. Quando foi que começou a poligamia, o adultério? Na família de Caim. Eles vão, veja só, o texto continua, verso 20. Ada deu à luz a Jabal, este foi pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e flautas. E lá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze, de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E aí ele segue o texto. Eles fizeram instrumentos de ferro, desenvolveram cultura, mas tinha um problema. Na família, eles estavam sendo destruídos. O que foi que ocasionou isso? Eles se apartaram de Deus. Agora vá comigo, por favor, para Levítico capítulo 20. Aqui você tem a base que foi lançada. E aí a gente vai voltar para a lei agora, a lei que é positivada aqui em Levítico 20. Verso 10. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Lá em Gênesis você não tem a lei explicando o que é para ser feito com adúltero. Mas existe já uma lei, não adulterarás. Você deve casar com uma mulher, não com 2 mulheres, nem ter outra mulher. Você deve ser fiel. Aqui a lei vai ser positivada. E se você se envolver numa situação dessa, você vai ser morto e a mulher com que você se envolveu também será morta. Para definir a gravidade desse mandamento. Aí ele continua, verso 11. Agora a amplitude do mandamento. O homem que se deitar com a mulher de seu pai terá descoberto a nudez de seu pai. Ambos serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Se um homem se deitar com a nora, ambos serão mortos, fizeram confusão, o seu sangue cairá sobre eles. Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Você percebe que em todos os casos a pena é exatamente a mesma, vai morrer. Se deitar com uma mulher que não é a sua, se deitar com alguém da sua família,
se deitar com outro homem, um homem como se fosse mulher, vai morrer. E aí continua, verso 14: se um homem tomar uma mulher e sua mãe, maldade, ou seja, ele toma uma mulher e a mãe daquela mulher, a sua sogra, maldade é, a ele e a elas queimarão, para que não haja maldade no meio de vós. Se também um homem se ajuntar com um animal, será morto, e matarás o animal. Se uma mulher se achegar a algum animal e se ajuntar com ele, matarás tanto a mulher como o animal, o seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tomar sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e vir a nudez dela, e ela vir a dele, torpeza é, portanto serão eliminados na presença dos filhos do seu povo. Descobriu a nudez de sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. E aí segue o texto. Mas observe, qual é o fundamento de Levítico capítulo 20? É Gênesis 2. Ele começa pelo adultério. Por quê? Porque Deus fez um homem para se unir a outra mulher. O que é o adultério? É você colocar uma terceira pessoa. Quebrou a criação do Senhor. Aí depois o incesto, verso 11. Se deitar com a mulher de seu pai. Depois ele vai falar com o sobrinho com o tio. Isso é pecado. Por quê? Porque Deus disse: você vai tomar uma mulher de outra família e vocês vão formar uma nova família. Depois o homossexual, porque é um homem e uma mulher, são de sexos distintos. A bestialidade, porque não se achou em toda a criação uma auxiliadora que fosse idônea. Por isso você não pode se deitar com um animal. Toda a base da lei é a criação. O modo como Deus criou define aquilo que vai ser feito na sua intimidade. E, consequentemente, como se forma uma família. Tudo que a gente falar a respeito de casamento, a respeito de moralidade no que diz respeito à intimidade sexual, não é moralismo. Não é moralismo. É a defesa de como Deus formou as coisas e como elas são. Nós não podemos nem falar de família, quando a gente vai falar de família, defender a família e dizer, nós defendemos a família tradicional. Porque se for tradicional, é só uma tradição, a tradição muda. Mas nós devemos tratar como família natural, como naturalmente ela acontece. Pai, mãe e filhos. Nesse sentido, devemos atentar para essa agenda mundana que nos cerca a todo instante, para que, em primeiro lugar, deixemos claro para nós mesmos o que eles querem que achemos normal e bom. Porque, na verdade, isso vai de encontro com a própria natureza. Primeiro, eles insistem em defender o homossexualismo como opção sexual. Veja, um dos argumentos é esse. Você não vai respeitar minha opção sexual? Mas peraí, para você ter uma opção sexual, Deus deveria ter dado essa possibilidade de você optar. Você não pode optar. Existem muitas coisas que a gente não tem opção. Por exemplo, de ser humano, você não pode ter opção. Muito embora há quem defenda. Né? Há quem defenda. Eu ouvi alguém dizendo que uma mulher estava defendendo que ela era um gato. Ela disse, eu sou um gato. É um gato que fala, mas eu sou um gato. Então, não vai mudar. O fato dela querer ser o que ela não é, não vai mudar. O fato de alguém nascer homem e querer ser mulher, o querer não vai mudar. O querer ser uma coisa que você não é, não muda o que você é. Porque Deus não te deu essa opção. Então nós não podemos falar de opção sexual. Nunca caia nesse erro. E aqui lembrando, uma das grandes lutas, batalhas da nossa época é na linguagem. Não ceda à linguagem do mundo. Né? Cuidado para não ceder. Hoje, especialmente hoje, né, eu vou citar esse caso para você poder lembrar do outro. O que é que se fala hoje a respeito dessa situação que a gente está vivendo? É que nós estamos agora aprendendo a viver no novo normal. O que tem por trás disso é o seguinte: nós rompemos
com o que nós vivíamos até pouco tempo, agora nós temos um novo normal. Daí em diante, quem vai definir o que é novo normal? Eles vão definir. Quem são eles? Os que militam noite e dia contra a igreja. Então você vai deixar alguém definir o que vai ser novo normal, usando essa linguagem, por meio de pessoas que todo instante estão atacando a igreja? Então não use esse tipo de linguagem. Nós vamos viver o normal. Deus vai, na providência do Senhor, o Senhor vai nos ajudar e nós vamos voltar a viver vida normal e acabou. Aí quando você começa a usar essa linguagem, né, de tolerância, de diversidade, você já perdeu a batalha. Você já perdeu. Um homem é homem, mulher é mulher. Não, fulano tem uma opção sexual diferente da minha. Ele não tem essa opção. Pronto. É biologia. Se você não quer usar de ciência, é biologia. É cromossomo. Só tem 2 tipos. E acabou. E assim, você é intolerante, então Deus é mais intolerante ainda, porque foi Ele que fez assim. Não existe opção sexual. Foi Deus que impôs. E veja, o fato de você não se satisfazer com o sexo que Deus lhe deu, isso é rebeldia e incontinência. É como você não satisfazer com a família que Deus lhe deu. Você não se satisfaz com os bens que Deus lhe deu. Quer dizer, quando Deus faz alguém homem, o sujeito deve ter orgulho de ser homem. Deve ter alegria por ser homem. Então andar como homem, falar como homem, se vestir como homem. Por quê? A glória do homem é porque Cristo se identifica como homem. Como é que eu, que tive o privilégio de nascer homem, vou querer ser mulher? Agora, quando você nasce mulher, você também tem um grande privilégio. Você é semelhante à igreja do Senhor Jesus Cristo. Você é a noiva. Você é a que serve. Isso para o mundo pode ser demérito, mas não é. Nas palavras do Senhor, isso é grande privilégio. O homem é a glória da mulher. A mulher é a alegria do homem. Então, se você pensa assim, você vai dar valor ao teu próprio sexo e não querer optar por outro sexo. Primeiro porque é impossível e depois porque é uma rebeldia contra o Senhor. Aqui o texto fala também sobre bestialidade, né, que é manter algum tipo de intercurso sexual com animais. Mas não só isso. Hoje as pessoas vão adiante disso, porque em 2014 na Índia, uma adolescente, isso é quem diz é o portal Terra, uma adolescente ela foi obrigada a casar com um cachorro. Porque um guru espiritual, a Índia vocês sabem que é um antro de todo tipo de religião, de seita, né, perversa, demoníaca, e um determinado guru espiritual disse que aquela adolescente deveria se casar com um cachorro, o pai escolheu o cachorro e eles se casaram, está na internet para você ver. Essa é a situação que nós vivemos. O que a palavra de Deus diz precisa ser idônea, ou seja, da mesma natureza. Agora, quando vamos falar do adultério, abra comigo, por favor, Hebreus capítulo 13. O adultério em si. Verso 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. O que é que a Bíblia está honrando aqui? O matrimônio. Mas qual é a ligação direta que ele faz? O leito sem mácula. Ou seja, a intimidade sexual e os prazeres que Deus deu nessa intimidade, eles não são proibidos de maneira nenhuma. Eles são proibidos fora do casamento.
Porque no casamento é digno de honra. Não só o matrimônio em si, mas o leito sem mácula. Quem é que vai ser julgado? Os adúlteros e impuros. Ou seja, todo aquele que deseja se satisfazer sexualmente fora do casamento. Seja antes do casamento, o que é chamado de fornicação, seja no casamento com uma pessoa que está fora do casamento, que é chamado adultério. Eles serão julgados, obviamente, se não se arrependerem pelos seus pecados. Thomas Boston diz assim: o adultério, onde uma das partes ou ambas são casadas, nesse caso, os agravantes do pecado da parte casada serão cobrados da parte solteira, de ambos. E a bigamia e poligamia, por este ato vil, não pode ser santificado, mas piora com o casamento com um adúltero ou adúltera. Então, em primeiro lugar, se um solteiro se une a uma mulher casada, ele vai ser julgado por ter destruído uma família. Mas o casado também vai ser julgado. Se você diz, não, mas agora eu vou casar com essa outra pessoa também, não resolve. Não tem como ser santificado, porque vai piorar com o casamento com a adúltera. Então o que é que você deve fazer? Você deve absorver o que está sendo dito aqui e se casar com a sua esposa e viver com ela. Thomas Watson diz: levar uma pessoa ao adultério, aqui veja só, ele está dando a ideia de que existe a pessoa que leva a outra. Ambos são culpados, mas existe um que trabalhou ativamente para que isso acontecesse. Levar uma pessoa ao adultério é pior do que faz um ladrão que toma um objeto que não é seu. Isso se dá porque um ladrão rouba no máximo um bem material de uma pessoa. Mas o adúltero rouba a dignidade, a pureza, a santidade e, por fim, a vida espiritual. O adúltero é pior do que o ladrão, porque o ladrão no máximo rouba um bem material. Mas o adúltero rouba dignidade, pureza, santidade e, por fim, acaba com a vida espiritual. C.S. Lewis, falando também sobre adultério, ele diz assim: a ideia cristã de adultério é baseada nas palavras de Cristo, que um homem e uma mulher devem ser considerados como um único organismo. O macho e a fêmea foram feitos para serem combinados em pares, não apenas em um nível sexual, mas totalmente combinados. A monstruosidade do intercurso sexual fora do casamento está em que todos os que defendem estão tentando isolar um tipo de união, a sexual, de todos os outros tipos de uniões que estão juntas na formação da união total. Ou seja, quando você se deita com sua mulher, com sua esposa, com quem você tem aliança, aquela união é só parte de várias outras uniões que você tem com ela. Porque com ela você tem filhos, você está unido a ela com seus filhos. Com ela você tem aliança, você está unido a ela com aliança. Com ela você fez uma aliança diante de Deus, diante da igreja. Você está unido a tudo isso. Então toda essa cerca te protege para um tipo de união, que é a intimidade sexual. Aí ele diz, quando você defende que você pode ter relação antes do casamento, você está dizendo que todas essas outras uniões não têm sentido nenhum e colocando a intimidade sexual acima de todas elas. A atitude cristã não significa que haja algo de errado no prazer sexual, mas que mais do que no prazer de comer, por exemplo. Mas quer dizer que você não pode isolar o prazer e tentar obtê-lo por si só. Assim como não pode tentar obter o prazer da comida sem engolir e digerir, passando apenas a mastigar e cuspir fora novamente. Porque quem mantém esse tipo de
intercurso sexual é como a imagem de alguém que está com fome, então bota o alimento na boca, mastiga e joga fora. Você usa, mas você não se beneficia. Você não tem contato, você não tem aliança. Isso é a fornicação, que nós vamos tratar agora. Abra comigo, por favor, Colossenses capítulo 3, versos 5 e 6. Versos 5 e 6. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Veja só. Fazei morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva. Thomas Boston diz: ocorre entre pessoas solteiras a fornicação. Prostituição é um pecado que, sem arrependimento, é um triste emblema de sujeição a Satanás. Alguém que vive, veja, alguém que teve um problema, se arrependeu e foi perdoado pelo Senhor. Mas alguém que vive nessa prática, que cai diversas vezes nessa prática, é como se tivesse um emblema de que não está mais sujeito a Deus, mas se sujeitou a Satanás. É um sinal de aliança e submissão ao próprio Satanás. O problema maior é que isso não está fora só da igreja, está dentro da igreja. Está tão dentro da igreja que você consegue perceber pais de crentes que permitem que seus filhos que dizem ser crentes também viajem com suas namoradas. Não só viaja, mas mais do que isso, tem um quarto próprio dentro de casa para eles dormirem juntos, porque pelo menos está dentro de casa, é mais seguro. Quer dizer, eu vou proteger o pecado dos meus filhos. Eu vou dar guarida àquilo que Deus odeia. E eu vou promover essas coisas dentro da minha casa. Deus odeia o pecado, irmãos. E Deus odeia a fornicação. Ele abomina. O que é que os pais devem fazer nesse sentido? Ajudar os seus filhos. E dizer, meu filho, isso está errado. Isso precisa ser tratado. Não, aqui na minha casa isso não vai acontecer. E você vai disciplinar o seu filho se for necessário. Você não vai se juntar a ele para pecar junto. Não é mais seguro trazer para dentro de casa. É mais inseguro para você, porque você está trazendo o pecado para debaixo do seu teto. E agora Deus está com sua ira sobre você. Ele fala também sobre estupro, rapto, estupro, como fala lá no mandamento, no Catecismo Maior. Abra comigo, Deuteronômio 22, verso 25. Porém, se algum homem no campo achar moça desposada e a forçar e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. A moça não fará nada, ela não tem culpa de morte. Porque como o homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim também é este caso. Pois a achou no campo a moça desposada, gritou, e não houve quem a livrasse. Se um homem achar a moça virgem, que não está desposada, e a pegar e se deitar com ela, e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 ciclos de prata. Uma vez que a humilhou, lhe será por mulher. Não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Veja o que é que diz a lei do Senhor. Você tomou uma mulher virgem, você se deitou com ela,
Né? Você foi pego. Qual é a punição? Você vai pagar o dote pela desonra do pai e você vai se casar com ela. Veja o que é responsabilidade dentro da lei do Senhor. Você não vai pegar uma mulher e depois deixar... Aí alguém diz, mas a Bíblia é machista. Não, a Bíblia protege a mulher. Ela foi desonrada, agora sujeito, você vai casar com ela. Para que se aprenda em Israel a seriedade do que é relacionamento. Você humilhou uma mulher. Falando sobre o rapto aqui, o estupro, tem um detalhe aqui quando ele explica, né? Ele diz, verso 27, pois a achou no campo a moça desposada, gritou. Por que ele diz gritou? Porque tem outros textos que vão falar sobre quando ela não grita. Por que ela não grita? É porque ela consentiu. Então, o que é estupro? É quando alguém é forçado a fazer uma coisa que não quer. Aí hoje a amplitude do estupro é você disser que uma mulher é bonita, pronto, é cultura do estupro. Não é isso. Você forçou a mulher e ela não gritou, então ela consentiu. Mas se ela gritou, ele morre e ela não tem culpa. E aí, toda essa ideia aqui, irmãos, de não defender o vitimismo. Ora, se você foi é porque você quis. Não, mas eu fui obrigado. Mas como é que foi obrigado? Você gritou, você chamou alguém, você, de algum modo, você tentou se sair dali. Não, então você foi porque você quis. Não é estupro. Não pode ser considerado assim. Mas se for estupro ou forçar uma mulher a fazer o que é imundo, esse é um crime com pena capital na lei de Deus. E por muito tempo foi na lei dos homens. Por muito tempo. Só que na lei dos bandidos ainda é. Se você for pego no presídio, você estuprou, especialmente se você estuprou uma criança, o seu tempo lá dentro é muito, muito pequeno. Porque eles mesmos vão dar conta. Nem os piores bandidos admitem esse tipo de pecado. Você vai morrer. Porque ainda restou alguma coisa da lei de Deus na cabeça deles. Muito pouco, mas restou. Agora, o mandamento vai tratar não apenas dos meus atos, mas do meu coração, nos preparando para a parte final. Abra comigo Mateus capítulo 5, por favor. As palavras do Senhor Jesus Cristo. Mateus 5. Versículo 28. A partir do 27. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Ele fala impureza do coração, prostituição, pensamentos, propósitos e afeições impuras de pessoas que não têm intenção de cometer o ato grosseiro externo. É o que está sendo falado aqui. Lembremos que é do coração que procedem adultério e fornicação. Então, existe um lugar onde ainda não foi externalizado o pecado, mas já é pecado, isso precisa ficar claro. Por exemplo, o sujeito que não pratica o homossexualismo, mas ele deseja, ele já pecou, porque é o pecado no coração, é o que Cristo está explicando aqui. Aquele que olha para uma mulher e deseja sexualmente aquela mulher para ser sua mulher, ele já pecou com ela. Mas há uma distinção aqui. Por que Cristo está dando tanta ênfase aqui ao coração? Depois ele vai falar sobre a amputação radical, que é, se o teu olho te faz pecar, arranca. Se o teu braço te faz pecar, arranca-o. Porque ele está tentando nos ensinar a respeito do domínio do pensamento, para que você seja senhor do pensamento. E o senhor do pensamento é aquele que pensa e peca no pensamento. Mas se você bloqueia isso ali no pensamento, você não permite que se torne uma ação,
o seu pecado tem danos muito menores. Você quer comparar alguém que olhou para uma mulher com um olhar impuro, desejou, e imediatamente o Espírito Santo o acusou e ele se arrependeu, com alguém que foi e se deitou com ela? É muito diferente. Então o que está dizendo aqui, não permita que o teu pensamento vire uma ação. Porque é verdade. Talvez eu não possa impedir que um pombo pouse na minha cabeça. Talvez eu não possa. Mas eu posso impedir que ele faça um ninho. Eu posso não impedir que pensamentos maliciosos venham à minha cabeça por conta da minha própria natureza. Mas eu não posso deixar que faça um ninho. Se você matar o seu pensamento pecaminoso no pensamento, ou seja, se você acabar com ele ali, meu irmão, você vai ser soberano sobre o teu pensamento. Agora, se você alimentar os seus pensamentos pecaminosos no seu coração, isso vai gerar ações que vão te fazer escravo dos teus atos. Ou você é senhor dos pensamentos, ou é escravo dos teus atos. Então, mate a impureza no coração. Porque quando ela não é exterminada no coração, ela começa virando palavras. Veja, Efésios capítulo 4, verso 29. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. O que é que sai do coração? O que é que sai da boca? O que está no seu coração. Então mate os pensamentos, senão eles vão virar palavras. Governe as suas palavras. Cuidado com o tipo de conversação que vocês têm, especialmente jovens da igreja. Cuidado quando vocês estiverem conversando entre si, o tipo de linguagem que vocês usam. Não é possível que no nosso meio haja imoralidade. Vocês têm amigos fora da igreja que vão falar sobre mulheres, sobre o que fizeram com elas. Saia de perto dessas pessoas. Não tenha relacionamento com gente de fala impura, porque isso vai contaminar o teu coração. Não só a fala, mas a aparência externa. A aparência externa. Veja Isaías capítulo 3, verso 16. Isaías 3, 16. Diz ainda mais o Senhor: visto que são altivas as filhas de Sião, e andam de pescoço emproado, de olhares impudentes, andam a passos curtos, fazendo tinir os ornamentos de seus pés. Que descrição, né? Descrição perfeita. Como é que elas são? Um pescoço emproado. Ela é empinada. Olhar impudente. O olhar sensual. A mulher sabe muito. Veja que ele não fala desse modo para homem. Porque um homem que tem esse tipo de característica é afeminado. Ele não vai ganhar uma mulher com esse tipo de característica. É a mulher que faz isso. Então é o pescoço, é o olhar impudente. Andam a passos curtos para quê? Fazendo tinir os ornamentos de seus pés. Olha, há uma coisa no andar da mulher que o homem não tem e não pode ter. Porque a mulher, ela anda diferente do homem. Isso é natural da mulher. A mulher, ela tem, né, uma forma de andar muito mais macia do que o homem. É interessante que essa palavra macio é usada para homens covardes e efeminados na Bíblia. Fulano, ele é macio. É macio. Porque o andar da mulher é macio, o andar do homem é duro. A gente até diz, rapaz, fulano dançando é duro. É um cabo de vassoura. Graças a Deus que é um cabo de vassoura.
Porque se for macio, cuidado, irmãs. Vocês têm a natureza própria, vocês andam macio. É assim. Mas cuidado para não usar demais da sensualidade. Use para o seu marido. Veja, elas tinham um passo tão curto, que requebrava tanto que faziam tinir os ornamentos dos seus pés. Isso é sensualidade. Um modo de andar, um modo de se vestir, como a gente viu na semana passada. Tudo isso tem a ver com a aparência de devassidão. Mais uma vez, citando Boston, ele diz: o modo impuro de se vestir demonstra a impureza do coração. E embora seja apenas por leviandade ou curiosidade, porque tem isso também, né? Às vezes é imprudência, é pecaminoso, como um meio que leva ao diabo ou ao mal. O modo de você se vestir pode levar alguém ou você mesmo para o mal. Existe também aqueles que usam de gestos obscenos. Isso aqui é mais próprio dos homens. Então, cuidado com o tipo de gesto obsceno. Ezequiel 23, verso 14. Comportamento impudente e gestos obscenos. Verso 14 diz assim: aumentou as suas impudicícias, porque viu homens pintados na rede, imagens dos caldeus pintados de vermelho, de lombos cingidos, de turbantes pendentes da cabeça, todos com aparência de oficiais, semelhantes aos filhos da Babilônia, da Caldeia, em terra do seu nascimento. Vendo-os, inflamou-se por eles e lhes mandou mensageiros à Caldeia. O modo de se vestir, o modo de andar, o tipo de gesto inflama a outra pessoa ao pecado. Então, cuidado com as posturas indecentes, contrárias à santa religião e aos bons costumes. Essas são questões infernais, por exemplo, para o esporte, que contaminam os artistas, que são testemunhas dessas coisas e não as aborrecem. Achei fantástico isso que ele dizia no século XVII, né? Se ele vivesse hoje. Parece que há um salvo-conduto para quando você vai jogar determinados tipos de esporte. Por exemplo, vai jogar vôlei, então está ali, está acertado. A mulher pode ir de um shortzinho minúsculo, aparecendo tudo, porque não é porque é por conta do esporte, é para jogar melhor. Então, para jogar melhor, você negocia até a tua pureza. É porque é para o esporte. Então, para o esporte, não sabia, então pode. É para ir para a praia, não, então pode. Você não andaria de calcinha e sutiã no meio da rua, mas se for para ir para a praia, pode, porque é biquíni. E aí ele fala de uma classe em especial, a classe dos artistas. Porque há outro salvo-conduto para quem é artista. Eles podem dar beijo que é técnico. É beijo na boca, mas é técnico. Eles vão definir ali como é que vai ser feito. Eles podem se expor e expor os seus corpos, né? Mesmo pessoas casadas, você fica pensando ali como é que é o marido dessa mulher. Ele assiste uma novela, se ele assistir é capaz de se separar. Mas é técnico. Você que é ignorante, porque é artístico. Ele diz, não há esse salvo-conduto para artista, para esporte, para nada disso. A pureza deve ser em todos os lugares. E aí, por fim, ele nos faz pensar ainda a respeito dos contatos corporais descabidos e dos flertes. Abra esse último texto comigo, por favor. Provérbios, capítulo 7. Provérbios 7. A partir do verso 6. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens, um que era carecente de juízo, que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha,
e seguia o caminho da sua casa. Ele está descrevendo aqui, né, o Salomão, ele está dizendo, eu vi passando um homem que ele não parava quieto, carecia de juízo, ou seja, é louco, porque ele ficava rodeando a casa da mulher adúltera. Aí ele continua, verso 8. Verso 9, perdão. À tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas, eis que a mulher lhe sai ao encontro, com vestes de prostituta. Veja como é que ela é descrita. Primeiro é a vestimenta. Vestes de prostituta e astuta de coração. É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Mulheres, prestem atenção nisso. Mulher que não para em casa é um problema. Homens também. Mulher que não para em casa é um problema. É a descrição aqui de uma mulher que tem um coração prostituto. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Por que ela não está em casa? Porque ela não se aquieta em casa. É porque ela precisa buscar alguém para fazer o que é mal. Ela não tem prazer nas coisas de casa. Porque qual é a descrição da mulher bíblica? Ela está em casa com sua família, com seus filhos, com seu esposo, com seus pais. Ela tem prazer nessas coisas. Não que ela não saia de casa, mas ela sai com sua família, debaixo da proteção da sua casa. Qual é a mulher que se dá à prostituição? Ela está a todo momento procurando fazer o que é mal. O verso 13 diz, aproximou-se dele e o beijou, e de cara impudente lhe diz, sacrifícios pacíficos tenho eu de oferecer. Paguei hoje os meus votos, por isso saí ao teu encontro a buscar-te e te achei. Já cobri de coxas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores já perfumei o meu leito, com mirra, aloés e cinamomo. O verso 13 disse assim, aproximou-se dele e o beijou. Até aí, você poderia dizer, mas o que é que tem um beijo, né? Não diz nem que foi um beijo na boca, provavelmente não tenha sido. Só o beijou no rosto. E é aqui onde Thomas Boston vai pegar e dizer, cuidado com os contatos corporais descabidos. Qual é o problema? Meu amigo, eu dou um beijo nele. Eu abraço mesmo, é assim mesmo, é homem e mulher, é assim mesmo. E aí você vê que aqui há a abertura de um caminho para o mal. Ele diz, isso é a fumaça que vem antes da chama. E é um modo que a prostituta adultera em Provérbios. Esse era o meio que ela atuava. É a fumaça que vem antes da chama. Qual é o objetivo dela? Levar ele para a cama. O que é que ela fez primeiro? Beijou. É óbvio que eu não estou comparando isso com esse tipo de imprudência que se toma até dentro da igreja, dizendo que algum dos irmãos já está com esse segundo pensamento. Mas o meio é esse. É assim que funciona. Ou você tem cuidado com os contatos corporais entre homem e mulher, ou você vai abrir o caminho. Então não tem por que você estar beijando um amigo seu. Se você é mulher, não precisa beijar seu amigo. Não precisa. Beije seu pai, sua mãe. Seu amigo não, porque você vai abrir, você vai começar a inflamar nele o que ele não precisa ser inflamado. Mulher vai cumprimentar um homem, tem um modo de cumprimentar um homem. Né? É o mínimo de contato possível. Assim, o abraço é de lado, não é como um homem com um homem que abraça de frente. Você vai tendo cuidado, esses cuidados que não precisa ser uma coisa assim absurda, que você não pode chegar perto, mas você tem cuidado, porque você sabe quem você é. Veja só o que eu vou dizer agora. Nos acusam de sermos neopuritanos, santarrões. Mas veja, se você analisar bem, quem toma esse tipo de cuidado é o contrário, é porque sabe que é pecador. Quer dizer, eu sei tanto que eu sou miserável pecador,
e que em mim atua uma natureza maligna, que eu não vou alimentá-la, de modo nenhum. Agora, aqueles que não têm cuidado nenhum nessa área, eles são sim soberbos. São eles que pensam que não caem. E a Bíblia diz: aquele que pensa está de pé, cuide para que não caia. Então, cuidado com conversa, né? Altas horas da madrugada, você vai chamar uma mulher para conversar, para quê? Para que você está conversando com ela se você não tem interesse, né? Se você é casado, não precisa desse tipo de conversa. Isso é um caminho que leva à desgraça. Compartilhe com seu esposo, alguém conversou com você, você vai lá, olha, fulano aqui está conversando comigo, para ele lhe proteger, para ele lhe ajudar. É assim que começa, lembre-se, isso é a fumaça que vem antes da chama. Resumindo, ele diz: devemos fugir da aparência do mal, cobrir a nudez e fazer distinção entre os sexos. 2. Se afastar das más companhias que vão corromper os bons costumes. 3. Evitar a ociosidade, que é o berço da prostituição. Lembre-se de Davi. Passou um tempo ocioso, caiu em pecado. Mantenha sua mente sempre ativa. Use a internet quando é necessário. Não fique olhando bobagem na internet, porque você vai cair em tentação. 4. Moderar a comida e a bebida, para não dar ocasião a esse pecado. 5. Danças e músicas promíscuas. Ele diz: cuidado também com danças entre homens e mulheres que não são casados, pois mesmo que pareça algo inocente, de fato é um incentivo à prostituição. Não dance com uma mulher que não... Veja, o evangélico geralmente ele diz assim: não dance, mas a Bíblia não fala isso. Não dance com uma mulher que não é a sua. Não abra, não incentive o caminho da prostituição. Pois bem, irmãos, o mundo só, e não o movimento LGBT, conspira contra tudo isso que nós acabamos de ver. Tanto naquilo que nós devemos fazer, como vimos no sermão passado, quanto naquilo que nós devemos fugir, como nós vimos hoje. E o mundo faz isso porque está preso. O mundo é escravo do pecado, não tem como fugir do pecado. E eu sei que depois de citarmos tantas situações, eu tenho a certeza que os irmãos pensaram e acertadamente concluíram: eu já cometi esse pecado. Talvez lá atrás você tivesse dito: quando chegar no 7º mandamento eu estou tranquilo, e sair, nunca cometi, nunca me deitei com uma mulher que não fosse a minha. Mas a amplitude do mandamento revela o tamanho do nosso pecado. Mas revela também e nos faz lembrar que o nosso Redentor, que é perfeito marido, cumpriu o 7º mandamento no nosso lugar. Ele tomou uma noiva que era impura, uma prostituta, como é dito lá em Oséias, que é a igreja, e a santificou. E como é dito lá em Efésios capítulo 5, no final, ele vai apresentá-la pura, imaculada diante do Senhor. Então, se você já caiu nesse pecado, e a minha pergunta é retórica, porque você já caiu, há esperança. Porque o perfeito marido purifica essa noiva, purifica de todo pecado e toda imundícia. E a nossa esperança é nos arrependermos, clamar ao Senhor o perdão dos nossos pecados, ser diligente de agora em diante, e então vivermos em pureza, longe dessas coisas. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, e nos ajude. Amém. Amém. Vamos ficar de pé.
Eu vou pedir ao presbítero André, por favor, faça essa oração. Senhor bendito, depois de escutarmos, Senhor, a Tua voz por meio da pregação, da Tua lei, Senhor, e, como bem disse o pastor, reconhecermos que, de uma forma ou de outra, em menor ou em maior grau, todos nós já caímos, Senhor, não só nesse pecado, nesse pecado específico do adultério, mas em todos os outros. Nós queremos, Senhor, mais uma vez, reconhecer a total dependência que temos de Ti, Senhor, para que nos ajude, Senhor, nos fortaleça por meio dessa exortação, para que aqueles cuidados que também foram ditos nesse sermão, Senhor, nós possamos tomar, cortando, Senhor, de forma radical, todo tipo, Senhor, de conteúdo, de companhias, que fazem, Senhor, a nossa mente, muitas vezes carregada do pecado, frutificar o pecado, Senhor. Faz com que tenhamos força, Senhor, por meio dessa exortação, mas do Teu Santo Espírito, Senhor, em cada dia de nossas vidas, para que venhamos a arrancar isso dos nossos pensamentos, das nossas afeições, Senhor. Para que nós possamos, assim, então, também nos controlar, Senhor, com o domínio próprio Te honrar. Nos ajuda, Senhor, também a sermos misericordiosos com aqueles que já caíram nesse pecado de uma forma mais visível, para que nós nos coloquemos no lugar e possamos também, Senhor, ser agentes de socorro para aquela pessoa, fazendo, Senhor, com que elas olhem para Cristo, o marido perfeito, que purifica a sua noiva, que somos nós, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque por meio do púlpito nós temos sido exortados e com isso, Senhor, tem nos protegido também, Senhor. Faz com que tudo isso, Senhor, que foi pregado, seja ruminado, Senhor, por nós durante todo esse dia, colocado em prática em cada área, Senhor, que nós vejamos que estamos fracos, para que com isso tudo, Senhor, depois de Te honrar, o pregador, com a pregação fiel da Tua palavra, a Tua igreja possa Te honrar, cumprindo ela, Senhor. Em tudo isso nós Te agradecemos, Senhor, e depositamos toda a nossa esperança em Cristo e Te pedimos, nos fortalece, para que nós fortalecidos possamos cumprir a Tua palavra e também, Senhor, confiados em Cristo Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém. Amém.